tempos de Covid-19, precisamos cuidar um dos outros. Fiquem em casa, se cuidem. E aí, galera, saudade retada batendo, mas tá chegando a hora. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar pra se ver e vai ser massa, uhul! Salve, salve, minha galera, como estão vocês? Hoje vamos fazer a correção do capítulo 2. Sim, isso mesmo, capítulo 2 do nosso livro-texto. Vamos nessa? Apertar o cinto e vamos nessa. Bem, o movimento conhecido como Ilustração e Iluminismo apresentou uma forma da burguesia interpretar o mundo. Abaixo podemos ler um pequeno trecho do livro Ensaio sobre o Entendimento Humano, do filósofo John Locke, no qual o autor defende que a experiência é a base de todo conhecimento. Por mais permanecermos na escuridão sobre nós mesmos, estou seguro de que toda a luz que possamos lançar sobre nossas mentes, todo o conhecimento que possamos adquirir do nosso entendimento não será apenas muito agradável, mas nos trará grande vantagem a orientar nossos pensamentos na busca de outras coisas. Agora, levando em consideração o contexto que esse texto foi escrito, o dos ideais iluministas, as suas principais manifestações respondem às seguintes questões. A. De que forma a Revolução Inglesa contribuiu para o processo que levou ao fim do iluminismo francês? Bem, no século XVIII, era comum a intelectualidade francesa atravessar o Canal da Mancha e observar as mudanças ocorridas na vida social e política dos ingleses. Essa troca intelectual e cultural fez com que alguns franceses vislumbrassem a possibilidade de fazer algo semelhante na França. Ou seja, os franceses admiravam os ingleses, embora a França fosse considerada o berço do iluminismo, mas os franceses admiravam já os ingleses há muito tempo. B. Quais foram as consequências da crise do antigo regime para a cultura na França? Bem, as ideias burguesas que defendiam a liberdade de pensamento, a igualdade de todos perante a lei iniciativa, começaram a circular no meio artístico parisiense. Ou seja, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade contra o absolutismo, contra o poder do clero, começaram a ganhar força. C. Quais as principais características do iluminismo e qual delas você considera interessante? Justifique. Bem, a gente pode citar a questão do anticlericismo, ou seja, contra o clero. Veja bem, ser contra o clero não significava dizer que não era católico, que era apenas contra atitudes da igreja. São coisas completamente diferentes. A gente pode citar aqui também a questão do racionalismo, ou seja, a razão explicar as coisas ao invés da fé, o racionalismo, o cientificismo, ou seja, a ciência dando por base de tudo, explicar tudo, a defesa da liberdade individual, o anti-absolutismo e a resposta pessoal. Você escolhe qual desses aí e justifica o porquê. Na verdade, o iluminismo pregava era contra qualquer tipo de repressão que viesse a existir contra o indivíduo. Segundo, diferencia os tipos de nobreza existentes na França no século XVIII. Existia 3 tipos de nobreza. A nobreza togada, que era o título nobre era dado através de compra, ou seja, você poderia comprar o título de nobre, e ao comprar esse título de nobre, você fazia o seguinte, você vendia para alguém, geralmente era um burguês, um comerciante que estava começando a enriquecer, ele ficava isento de pagar imposto, por exemplo. Era uma vantagem para isso. Ah, mas o cara perdia o título de nobre? Não, ele não perdia o título de nobre dele. Ele apenas repassava o título dele de nobre e continuava nobre, também poderia vender para outras pessoas. Outra coisa também era a nobreza provincial. Era a tradicional, ligada a antigas estruturas feudais. E por fim, a nobreza palaciana, que era aquela nobreza que vivia na corte. Bom, no século XVIII, foi marcado por importantes avanços científicos em cada um dos campos abaixo. Cite exemplos de legado do século das luzes e faça uma pesquisa para buscar mais informações. Na medicina, o médico inglês Jenner criou a vacina contra a varíola. Lembrando que naquela época as vacinas, houve um período em que as pessoas acreditavam que o fato do cara não tomar banho, que é até assustador isso, nem lavar as mãos, era bom para a saúde. Porque eles acreditavam que o indivíduo que não tomava banho formava tipo assim um cascão em cima da pele. E ele
E isso impedia a entrada de doenças. Olha que loucura isso, velho. Parece até absurdo, mas... E o cara que falou isso, que deveriam tomar banho, deveria esterilizar os equipamentos médicos, foi internado como louco. O estudo da física. A partir do avanço da mecânica e das leis de ótica, das ideias de Newton, a criação das escalas de temperatura pelo alemão Daniel Fahrenheit e do sueco Andreas Celsius. Ou seja, você poder medir a temperatura começou a surgir aí. Você poder, compreender a mecânica começa a partir daí. Do estudo da química. Antoine Lavoisier estabeleceu as leis de conservação da massa e ampliou a lei de elementos químicos. Na tecnologia, se pode citar, por exemplo, que foi construído o primeiro navio a vapor por Claude Dorothée. Os irmãos Joseph e Jack Morley inventaram o balão movido a ar quente. Na botânica e na zoologia, um cara chamado Carl von Linné estabeleceu a taxonomia das espécies animais e vegetais. Vamos para a palavra cruzada. Na letra A, ele pergunta: saber baseado no conhecimento a partir da esfera divina. Isso era um conhecimento teológico. Teológico, letra A. Na letra B, ele pergunta aqui qual a principal obra de Montesquieu. A principal obra de Montesquieu é O Espírito das Leis, na qual ele chegava e criticava o poder concentrado nas mãos dos reis absolutistas. Dizia que o poder deveria estar mais dividido em legislativo, executivo e o judiciário. C. Era considerado o mais democrático dos filósofos iluministas. Esse era um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. Olha ele aqui na letra C. Roussseau. É assim que escreve. Se você escrever errado, não vai caber aí. D. John Locke escreveu essa obra que serviu de inspiração para os iluministas franceses. Ensaio sobre o... Letra D. Entendimento humano. Ensaio sobre o entendimento humano. Letra E. Saber baseado na investigação, apuração e apresentação de resultados. Você pode citar aqui que esse é o saber científico. Letra F. Nobreza composta pelos antigos proprietários de terra e senhores feudais. Ora, essa aí tá fácil. Essa é a chamada nobreza da província, a nobreza provincial. Letra G. Instituição mais questionada durante o iluminismo. Velho, isso aqui tá fácil. Isso aqui, claro que foi a Igreja Católica. Letra H. Organizou com D'Alembert a experiência... Organizou com D'Alembert a enciclopédia, desculpe. Letra H. Foi um cara chamado Denis Diderot. Letra I. Política baseada no poder inquestionável do monarca. Esse é o chamado poder do despotismo. Lembrando que o despotismo ele incluía coisas do absolutismo, misturava com as ideias iluministas. A confusão retada que isso fazia. Sim, podem acreditar, era possível. Letra J. Principal obra de Rousseau foi do contrato social. Principal obra de Rousseau. Tá claro até aí? Qualquer dúvida a gente tira na aula na próxima quarta-feira. Seguindo. A base do iluminismo, houve crítica ao absolutismo intervencionista e ao mercantilismo, a teoria chamada fisiocracia, que defendia a liberdade total das atividades econômicas. Nesse aspecto, responda as seguintes questões. Quais as principais escolas fisiocráticas? A economia, segundo ele, segundo a fisiografia, a economia tinha suas próprias leis, que deveriam seguir seu curso natural. A agricultura seria atividade econômica por excelência, o comércio e o artesanato eram atividades secundárias. Seguindo, o lema do iluminismo econômico é de origem incerta, na letra B. É ainda hoje conhecido. Transcreva e explique o que tais palavras refletem sobre o pensamento da questão. Laissez-faire, laissez-passer. Deixar e fazer, deixar e passar. Como indica o lema proposto econômico, funciona por si próprio. Constitui uma
crítica à economia absolutista. Ou seja, se tinha uma crise econômica, era o próprio governo, era o próprio sistema que iria chegar e encontrar a solução. O governo não deveria intervir em nada na economia. A mão invisível do mercado que iria chegar e iria fazer essa regulamentação. Se tem uma crise, entrou em crise, o problema é seu. Saia da crise, você que inventou, você que saia. C. Por que Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico e por que ele foi influenciado? Smith foi fortemente influenciado pelo pensamento de Francis Kenai, principal membro da escola dos fisiocratas. Smith afirmou que a fonte geradora de riqueza não era a terra, a natureza, mas o trabalho. Os indivíduos deveriam trabalhar motivados para satisfazer seus próprios interesses e necessidades, ou seja, aquela ideia de que o indivíduo devia trabalhar para atender seus interesses e necessidades. Numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Voltaire. Voltaire defendia o seguinte. Voltaire defendia a existência de uma monarquia ilustrada que o rei deveria governar orientado pelos filósofos. Entre muitas escreveu Cândido e Cartas Inglesas. Já Jean-Jacques Rousseau. Esse é fácil. Renunciar à própria liberdade é o mesmo que renunciar à qualidade do homem. O autor desse pensamento foi transcrito o porta-voz das camadas mais populares durante o Iluminismo. É dele a obra do contrato social. Nascer, temos a figura de John Locke. John Locke dizia o seguinte: o homem, ao nascer, tem direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade. Além disso, o governo nasce do entendimento entre governante e governados. Era o chamado contrato social. Desculpe, tá na vista não. Montesquieu. É dele a frase: qualquer pessoa que tenha o poder tenderá a abusar dele. Na sua principal obra, Os Filhos das Leis, propôs a divisão de governo em 3 poderes: judiciário, executivo e legislativo. E por fim, Denis Diderot. Diderot, ao lado do matemático D'Alembert, organizou a enciclopédia, o conjunto de livros que sistematicamente todo o conhecimento produzido pela humanidade até então. Bom, tá difícil aí? Então vamos. Vou dar a resposta daqui para frente para o vídeo não ficar longo. Qualquer dúvida, amanhã a gente tira. Questão 7. Ele pergunta: temos a seguir declarações sobre as origens do iluminismo, marque as alternativas incorretas e em seguida identifique os erros de cada uma. Vamos lá. B. No século XVIII, ainda imperava na Inglaterra o absolutismo, embora o rei fosse apenas uma figura representativa. Bem, no século XVIII, na Inglaterra, como nós vimos nas chamadas revoluções inglesas, o que é que veio acontecer? O rei ainda existia um pouco do absolutismo também. Na D, a Igreja Católica ainda era grande detentora, ou melhor, ainda existia o absolutismo. Na letra D, a Igreja Católica ainda era grande detentora do conhecimento da França naquela época, estabelecendo ordens e punindo severamente os hereges. Tá errado. A Igreja Católica não tinha mais esse poder. Século XVIII, 1709, já no século XVIII, não tinha esse poder todo. A burguesia francesa, no fim francesa do século XVIII, não estava interessada em mudanças políticas e econômicas e preocupava-se apenas com as artes. Nada a ver, clube, você estava preocupado com o poder, estava preocupado com o povo, não. Cadê? Bom, sobre questão 9. Sobre o despotismo esclarecido na Europa do século XVIII, responda: quais foram os motivos que levaram os governos absolutistas a adotarem o despotismo esclarecido? Bom, os iluministas estavam ganhando mais adeptos em vários países europeus. A população estava percebendo que essas ideias circulavam com mais intensidade. Começou a pressionar os governos absolutistas ao exigir mudanças, ou seja, mais liberdade, mais igualdade, mais fraternidade. Para impedir as desordens, as revoluções, alguns governantes iniciaram algumas reformas sociais e econômicas para fim de modernizar os seus países. Na verdade, assim, alguns reis percebendo que o bicho ia pegar, que a cabeça deles poderia sobrar, como aconteceu no caso da Inglaterra e da França também. O que eles fizeram?
pegaram, começaram a aderir. Onde que o mal cresça e eu perca a minha cabeça, é muito mais negócio eu chegar e começar a fazer mudanças. Identifique as medidas adotadas pelos débitos esclarecidos, influenciadas pelas ideias do mídia. A gente pode citar, por exemplo, o beneficiamento do comércio, da produção de manufatureira, o fortalecimento da burguesia, através da criação das escolas não religiosas laicas, a liberdade de culto, submissão do clero católico aos desejos do Estado. 3 exemplos aqui bem básicos. Letra C. Qual era a contradição existente nessa forma de governo? Bem, no texto motivo esclarecido, os governantes que adotaram as ideias reformistas do iluminismo desejavam modernizar os países, mas sem abrir mão dos poderes. As iniciativas não foram duradouras, pois existia o fantasma do absolutismo. Não sei como eu falei com vocês. Os débitos esclarecidos, chamam débitos esclarecidos, o que eles faziam? Eles propunham, queriam que tivessem reformas, mas nem tanto assim. Era adotar ideias do iluminismo associadas ao absolutismo. Vamos lá. Sobre o texto de Dom José I, rei de Portugal, passou por reformas políticas e econômicas inspiradas pelos despotismos esclarecidos. Coube ao ministro do rei, o Marquês de Pombal, pôr em prática as reformas conhecidas como reformas pombalinas. E está se falando de Brasil. O reflexo disso no Brasil. Identifique as mudanças trazidas por essa reforma para Portugal e para o Brasil no século XVIII. Bem, vamos lá. Essa reforma trouxeram a Reconstrução de Lisboa, após o terremoto de 1755, a redução de gastos do erário régio, o incentivo ao desenvolvimento da indústria nacional para diminuir a dependência econômica do país para a economia inglesa, a criação de várias companhias de comércio para alimentar o fluxo comercial entre Portugal e suas colônias, em especial o Brasil, o decreto do fim da escravidão apenas em Portugal, o fim da discriminação aos cristãos novos, a organização do sistema educacional, a publicação de um novo Código Penal, o fortalecimento da Marinha e da reorganização do Exército. No Brasil, que teve reflexo disso? Ele empreendeu na cobrança anual de 1.500 quilos de ouro da Capitania de Minas Gerais e o combate ao contrabando. Isso aí vai dar origem ao momento que a gente vai estudar mais tarde, chamado Inconfidência Mineira, que todo mundo sabe aquela história de Tiradentes, blá 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 blá. Cadê José? A criação de 2 companhias de comércio, uma para o Grão-Pará e Maranhão e a outra para as capitanias de Pernambuco e Paraíba. A extinção das capitanias hereditárias, a expulsão dos jesuítas do Brasil. O cara expulsou os jesuítas do Brasil, brinque. O estímulo à formação de povoados e vilas, a criação de escola régia, a concessão de liberdade aos índios e proibindo a escravização dos membros e concedendo-lhes a condição de vassalos. Só a resposta aqui para frente. Questão 1, letra P de bola. Pegou? Vamos lá. Questão 2, letra B de bola. Questão 3, letra A de amigo. Questão 4, letra A de amigo. Questão 5, começa aqui. Letra C de carro. Questão 6, letra D de Deus. Questão 7, letra D de Deus. Questão 8, a letra vai ser E de Espírito Santo. A questão 9, resposta a letra A de amigo. A questão 10, resposta a letra A de amigo. E a questão 11, resposta letra E de Espírito Santo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, tamo aí. Bye, bye.